disse, Vossa Excelência, ela ia voltar. Sempre é assim. Mas primeiro eu quero dizer aqui não é nem para Vossa Excelência, não tem nada a ver com a história. Eu vou dizer para a promotora. Promotora, eu acho que eu não preciso mais de lacrar em redes sociais para fazer propaganda do meu trabalho. Eu sou muito conhecido, não só no Piauí e em outros estados. Não preciso disso, Vossa Excelência. Mas eu gravo meus júris, a minha fala. Só a minha fala. Porque eu assisto o que eu errei, o que eu acertei. É só por isso. Não é para lacrar, não, se a senhora está pensando, não. Porque eu não preciso disso. Agora mesmo eu estou vindo de Camaçari, eu nunca sabia o que era Camaçari. A pessoa soube de mim, ligou para mim, eu fui fazer um júri em Camaçari. Né? Eu não preciso disso. Eu acho que eu não preciso disso. Agora eu gravo meus júris. Tem uns que eu boto no YouTube, outros não. E eu assisto meus júris. Porque cada júri é uma coisa diferente. E não pense que não tem acertos e erros em um júri. Porque a defesa para o Ministério Público é muito fácil. Apontar o dedo para a pessoa e acusar é muito fácil. Agora é difícil defender. Mas era o contrário. O que diz o código, se for ele é que tem que provar a culpabilidade. Eu fiz a pergunta se ele saiu, tá, o Shell, quando atingiu ele saiu normalmente, ou se alguém interferiu. Ele disse, não, isso é correndo. Aí é a deficiência voluntária. Que é voluntária. Aí eu vou explicar. Como disse, eu poderia ter argumentado aqui o homicídio privilegiado. Eu não fiz isso. Porque o próprio Shell disse, você, como foi? Eu entrei na confusão. Você brigou? Olhou, parou, sorriu e disse, eu dei uns empurrões nele. Eu podia, mas como eu sei que não precisa chegar a esse ponto, eu sustentei a lesão corporal e alternativamente, que está tudo na mesma, a desistência voluntária. Vossa Excelência, eu vou ler o que as testemunhas falaram no inquérito policial. Vossa Excelência, o inquérito policial tem validade. O que eu digo é que ele tem que ser confirmado lá no judiciário, o que não aconteceu aqui. Vamos lá, o que é que diz José Wilson? José Wilson é aquele rapaz que, segundo o Ministério Público, foi pelo segundo. Mas no inquérito policial, eu estou dizendo que tem que ser confirmado, está aí o Código de Processo Penal. Ninguém pode ser condenado baseado em inquérito policial. Ele tem que ser confirmado no judiciário. É o que eu estou dizendo, não foi confirmado. Veja bem, porque na sexta-feira passada, isso é o Zé Wilson, por volta de meio-dia, estava em sua casa e a esposa do Jardel lhe chamou para que o depoente deixasse na casa da mãe dela, que na noite foi para a festa do clube, Renascer, que ele estava com Shell e um amigo seu, de nome Lucas, que por volta da 1 do sábado, o Jardel chegou e conversou com o Lucas. Só estava você e o Jardel. O Zé Luiz disse só ele e o Jardel. Já está mentindo aí. Já está mentindo. Eu não queria trazer isso não, mas como a promotora voltou, eu estou dizendo, perguntaram aqui, era só você e o Shell, só nós dois. Tem um Lucas. Quem está dizendo é ele, ó. Que é ele, por isso que eu perguntei, essa assinatura é sua? Chegou e conversou com o Lucas. E depois saiu. Que pouco tempo depois, o Jardel chegou, pegou na sua blusa e saiu arrastando o depoente. Que o Shell separou o autor do depoente. Quando estava empurrando o Jardel,
veio com um punhal e atingiu no peito esquerdo, quando o Shell estava empurrando o Jardel. Isso que está dizendo é Esaú. Que o autor saiu correndo. Olha a desistência voluntária. Que o autor saiu correndo e Shell caiu no chão. Shell disse que sentou, né? Que a polícia foi acionada, chegou pouco tempo depois, momento em que disse o nome do autor, que não sabe o motivo da agressividade do Jardel, mas acredita, isso é do inquérito policial, mas acredita que foi por causa da corrida que fez para a esposa do autor. Corrida é carona? Doutora, quem está dizendo aí, né? Corrida é carona? Corrida eu acho que é a pessoa que está prestando um serviço. Corrida não é carona. Da corrida que fez para a esposa do autor no dia anterior. Corrida. Não é carona aqui não, que está dizendo é já o isso. Mas vamos lá. Eu vou pegar o depoimento do Sueli. Vou pegar também o depoimento do Sueli. E depois eu vou dizer. Que é cunhado do Jardel, que não estava na festa, mas o motivo da briga entre Jardel e com o Zé Luiz foi porque este, que é vizinho do autor, fez alguns dias, o menino está dizendo que dá em cima da mulher de Jardel. Que esta é uma mulher sem futuro e Jardel já vinha enciumando dela. Que soube pelo seu filho, que estava na festa, que 3 pessoas estavam batendo no Jardel. Não falou isso, né? Não falou isso, que estava batendo no Jardel, 3 pessoas. Com certeza, o Shell, o Zé Wilson e o Lucas. Olha os 3 aí. Mas não falou isso. Mas isso aqui eu não vou falar, porque não foi confirmado na esfera judicial com contraditório. Eu não vou falar. Porque se eu fosse falar sobre isso, nesse depoimento desse Sueli, ela só chegou até aqui, no ciúme, mas omitiu. Se eu acreditasse só no que está em inquérito policial, eu tinha entrado com pedido para vocês o homicídio privilegiado. Eu não fiz, porque só está aqui, não está em outro auto. Vossa Excelência, não existe testemunha de defesa e de acusação. Existe testemunha dos autos. Qualquer testemunha arrolada no processo, ela é testemunha do processo. Nós temos o nome se dá da testemunha da acusação, arrolada. Tinha feito a instrução, esse Sueli não estava lá nos fatos. Eu achei que dispensei. Mas está no meu querer dispensar? Se ela quisesse, ela podia chamar. Vocês viram o que foi que o doutor Kleber fez? E aí, doutora? Porque é obrigado. É o princípio do contraditório. Eu não posso dispensar a testemunha arrolada pela defesa se o Ministério Público concordar. O que foi ela não concordou? Por que a senhora não chamou? E se eu quero ouvir? Não! Ela concordou dispensar. Aí vem essa história. O doutor Dima dispensou. Eu não dispenso ninguém. Testemunha ninguém. A própria testemunha arrolada pela defesa eu não posso dispensar sozinha. Isso é o princípio do contraditório do direito penal. Ela concordou. Aí vem uma história, ele não chamou o Sueli, não sei o que, dispensou. A senhora também dispensou? A senhora dispensou? Foi bem claro, o doutor Kleber olhou para a senhora e disse. E aí a senhora disse, dispense. Porque não tem testemunha de acusação e nem de defesa. A testemunha, quando é arrolada
pertence aos autos. Quem concordou foi o Ministério Público da dispensa. Se o senhor achava tão importante, por que me chamou? E eu não podia fazer nada. Eu não tenho testemunha. Quando coloca nos autos, não é testemunha minha, é testemunha dos autos. Vossa Excelência, eu não disse que o Ministério Público está fazendo jogada. Eu disse que é esperto. Conhece o direito penal. Talvez mais do que eu, porque ela teve tanto no inquérito policial, que foi delegada, né? Foi assessora antes, foi para a delegacia, entende muito de inquérito, com certeza, entende de inquérito. Inclusive já fez 2 processos com ela, muito em relação a feminicídio, que ela entende a fundo, porque ela era delegada da mulher, em Teresina. Mas hoje ela está forçando a barra. O que eu disse é isso. Não, vamos fazer justiça. Pois vamos fazer justiça e pede o que está nos autos. O que está nos autos, que foi uma dispensa voluntária, é o que está nos autos. Eu aqui, Vossa Excelência, eu defendo meu cliente, independente do resultado, eu salvei aqui tranquilo, fiz meu trabalho. É como ela também disse, mas a defesa também é desse jeito. Da mesma maneira. Porque a soberania, eu respeito a soberania dos vereditos. Vossa Excelência, eu só recorro se tiver erro na procedimento da pena, se tiver um erro na qualificadora. No dia 4 estou fazendo um júri em Santa Filomena. Por quê? Porque os jurados julgaram contrário à prova dos autos justamente em relação à qualificadora. Fui para o tribunal e disse, não existe essa qualificadora, nos autos não diz, é como hoje. Hoje não tem motivo. Aí sim, mas eu respeito demais o veredito. Só um caso absurdo, eu recorro. Vossa Excelência, eu conheço o delegado de polícia. Vocês viram dizer que o delegado de polícia botou coisa no inquérito? Pelo contrário, eu elogiei o que o delegado fez, que ele botou, indiciou por homicídio sim. A promotora reconheceu aqui. Mas teve mais tempo, não sei o que, para estudar o processo. Não. Quando não tem nada, bota um homicídio fútil, vai levar a pena. É só isso. Esse fútil já é conhecido. Eu nunca vi o Ministério Público, porque a regra, matar alguém de sustentativa, é homicídio simples. A regra é simples. Mas quando não tem nada, joga um fútil aí de qualquer jeito. Eu queria ver assim, tá assim, invisível, e ver uma reunião do Ministério Público falando sobre isso. Bota o fútil. Se colar, colou. É assim que funciona. Portanto, Vossa Excelência, o que eu disse, que o doutor Jussier fez o inquérito e indiciou por homicídio simples. Foi isso que eu disse. E está aqui. Eu não disse que ele está mentindo. Pelo contrário, eu elogiei o relatório final dele. Elogiei. Ele não está botando nada que não tem nos autos. O que eu disse é o que está lá nos autos,
no inquérito policial, ele só pode alguém ser condenado baseado no inquérito policial se for confirmado o juiz, e não foi confirmado esse motivo. E ainda tem essa. Se tivesse ciúme, a primeira vez que eu vi a futilidade, se tivesse, foi baseado em ciúme, e esse ciúme não é nem fútil, se fosse, tinha que ser o todo, inciso 1. Ciúme e vingança. Mas para isso tinha que ter a motivação e se ele fosse torto. Se foi por esse ciúme, se fosse, era fútil. O cara está em cima da minha mulher toda hora e eu tomar satisfação. É fútil? Não é. Não é. Se fosse, mas nesse caso não tem nenhum motivo. Mas se fosse, é fútil. O cara ser vizinho, olha, chavecando minha mulher, mas eu não estou dizendo que tem isso não, porque não tem nos autos. Tem só no inquérito policial que supõe que seja isso. E Vossa Excelência, o rapaz vive até hoje com ela, com a esposa dele. Ele nem sabia do que vai acontecer. Ele foi saber na audiência de instrução de julgamento sobre esse caso. A futilidade não existe. Vamos falar no famoso laudo. Aqui, Vossa Excelência, este laudo, segundo o Ministério Público, não foi de largura. Deixa eu ver quem foi. O doutor José Elma não disse isso, não. Ele não falou nem de largura nem de profundidade. No laudo, 2 centímetros. Medindo 2 centímetros. O certo era ter colocado tanto de largura, um tanto de profundidade. Mas ele não diz isso. Quem está dizendo é ela supondo. Estou dizendo no direito penal para uma condenação, não basta suposições. Ele não diz medindo 2 centímetros. Medindo 2 centímetros, você está dizendo, está interpretando que ele está dizendo é largura ou profundidade? Não. Não está dizendo isso. Agora, eu estou dizendo que, pelas perguntas, não é só lesão. Eu concordo que todo laudo de exame pericial fala em lesão corporal. O médico não pode, ele não é operador do direito para dizer se é lesão, ele não pode. Mas o que eu digo é que não foi baseado só na lesão corporal que está lá no escrito. Foi que ele diz assim: houve ofensa à integridade corporal do paciente? Sim. Vossa Excelência, mas engraçado é que quando eles estão lá, um laudo do médico que diz que é cruel, aí ele diz: só olha a qualificadora do meio cruel. Aqui quem está dizendo é o médico. Aqui quem está dizendo é o médico. Pode ter certeza. Quando tem um laudo que diz que é meio cruel, né? Aí ele diz: não, aqui está aqui. Despreza o laudo. Aí vamos lá. Se há risco de morte? Não. Se há incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias? Também não. Se há perda de titulação de membros, sentido ou função? Não. O laudo está dizendo isso. O laudo presta agora, porque o laudo beneficia o acusado. Vossa Excelência, agora vamos para a desistência voluntária. Vossa Excelência, com todo respeito à promotora de justiça, ela fez uma salada do artigo 15 do Código Penal. O Código Penal, do artigo 15, ele tem 2 institutos completamente diferentes. Desistência voluntária é uma coisa e arrependimento eficaz é outra.
Dizer que ele não correu, que foi para desistir, se ele ficasse, ia ter lixamento, não sei o que, tal. Olha, pô, foi logo para uma barraca bem próxima do caso. Mas vamos lá. Aí ela fala de uma pedra. E eu vou mostrar que desistência voluntária não é só uma pedra, não. E desistência voluntária só é se chamou o SAMU, que ela falou o SAMU e tal, aí é desistência voluntária. Eu vou dizer o que é desistência voluntária e eu vou mostrar para vocês o que é desistência voluntária, que ela fez uma salada de desistência voluntária com arrependimento eficaz. 2 institutos completamente diferentes. E 2 institutos que só está nas tentativas. Não se fala de desistência voluntária quando tem a consumação do fato. Vamos lá. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária. Acabou aí. Ou impede que o resultado se produz, só responde pelo lado praticado. Aqui é outro instituto que não tem nada a ver com desistência voluntária. Ele é dividido em 2 partes. Pois vamos lá. O que é que diz o Código Penal sobre desistência voluntária? Por motivo de polícia criminal, estimulando seu agente a não consumar o crime, prevê a lei, o artigo 15, 2 hipóteses de tentativa abandonada: a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Não se trata de caso de isenção de pena, é o que eu estou pedindo, ou extinção de punibilidade, pois a desistência voluntária exclui a própria tipicidade da tentativa, uma vez que o crime não se consumou por vontade própria do agente, eliminando, portanto, o segundo elemento da tentativa. Na desistência voluntária, o agente, embora tenha iniciado a execução, não leva adiante, desistindo a consumação. Eu estou lendo aqui para vocês entenderem, vocês têm que julgar fatos. Não ocorre a desistência voluntária, mas a tentativa quando o agente cessa de praticar os atos executórios por circunstância que possa dificultar e impedir a consumação. Ela, portanto, não ocorre quando é forçada, quando alguém forçou o agente. Aí eu vou ver a diferença aqui. Desistência voluntária com tentativa. O que é extrema da desistência voluntária é o fato que naquela o agente, embora desejando atingir a meta visada no início, não pode fazer por circunstância alheia à sua vontade, ao passo que nesta, embora podendo dar continuidade à ação delituosa, não mais o desejo. Isso é desistência voluntária. Aí vocês têm que julgar fatos. Aí eu vou perguntar aqui. Aí dá dica assim: isso é jurisprudência. A desistência voluntária só pode ser reconhecida quando demonstrada por atos objetivos e que permita identificar o retrocesso da intenção até então manifestada no desejo ou dom de obter a realização do evento. Eu estou falando de desistência voluntária, Vossa Excelência. Não é porque eu quero, não. Vossa Excelência tem que julgar fatos. Eu pergunto: alguém pediu dele continuar esfaqueando? Nos autos não tem. As testemunhas que teve aqui, inclusive a vítima disse que ele deu a facada e saiu correndo. Agora, eu não podia falar em desistência voluntária se ele tivesse dado 3, 4. Não, ele deu uma e saiu correndo. Voluntariamente. Ninguém pediu. Olha, foi feito aí a instrução e ninguém pediu ele prosseguir na execução. Portanto, Vossa Excelência tem que julgar fatos. Alguém interferiu? Se tivesse, eu não estava pedindo isso, não.
Porque se interferiu, teve interferência externa. Não foi por vontade própria. No caso aqui foi vontade própria dele. Vossa Excelência, aqui não está se julgando prescrição de processo. Foi culpa dele? Passa esse tempo de tempo? Foi não. A culpa é estatal. Quem dá movimento de processo é o Estado. E Vossa Excelência não tem que se preocupar com prescrição e nem tamanho de pena e nem nada. Vossa Excelência tem que se preocupar com os fatos. Foi assim, assim, assado e assim eu vou julgar. Vossa Excelência, e aí eu tenho que trazer também uma coisa muito importante do Ministério Público, que sempre vai ser assim. Sutilmente, todos eles, ele joga os jurados, ele joga a sociedade sutilmente, a sociedade contra os jurados. Olha, se vocês fizerem aqui, a sociedade está fazendo. É um tipo de uma pressão psicológica para o jurado. Mas os jurados, Vossa Excelência, que são juízes da causa, não tem que receber pressão nem do Ministério Público, nem da defesa, nem de familiares da vítima, nem de familiares do acusado. Vossa Excelência tem que julgar fatos e por suas consciências. É tanto que antigamente abria todos os 7 votos do jurado. Hoje, para evitar isso, não ter pressão de ninguém, quando chegar no quarto, ou de um lado ou de outro, se para. Portanto, Vossa Excelência, vocês são soberanos, mas essa sutilidade sempre existe. Olha a sociedade, não sei o quê. Vocês têm que fazer justiça. E eu quero justiça. Eu quero justiça no caso. Justiça para não sair impune do que fez. E justiça para a vítima. Vossa Excelência, a pessoa ser condenada, não importa se volta para a cadeia ou não. A ficha dele já está suja. Já a punição. Não importa. E é o que eu peço, ele não pode sair livre. A ficha dele vai estar fichada. Está fichada. Justiça não é só botar a pessoa para a cadeia. Justiça é julgar de acordo com o que tem nos autos. Se faz justiça, não mandando de volta uma pessoa para a cadeia. Justiça também é até absolvendo, mas nesse caso eu não estou pedindo absolvição. Portanto, aquilo que a gente faz tem que pagar. Por isso que eu estou pedindo que ele pague. E ele não voltar para a cadeia, mas ele está pagando. Porque tem uma condenação. Já está lá na ficha criminal dele. Todo mundo viu o motivo, ninguém viu. Eu não vi o motivo do crime. Para segurar o crime hediondo. Porque essa qualificadora torna-se um crime hediondo e começa a contar de 12 anos. Aqui, Vossa Excelência, é como eu disse, a desistência voluntária que eu peço é que, como eu disse, a lesão só está na mente dele. Nem o promotor sabe, nem eu sei, nem Vossa Excelência sabe. A intenção de lesionar. Agora, uma coisa que está clara nos autos, que mesmo que ele tenha intenção de matar, no primeiro momento, ele desistiu voluntariamente. Isso aí é sagrado, porque está nos autos. Quem disse? Foi o senhor que está dizendo? Não, a vítima. O seu Zé Wilson. O seu Zé Wilson. Porque ele disse que quando ele furou, já foi saindo com ele. Portanto, Vossa Excelência, para não tomar mais o tempo de Vossa Excelência,
eu tenho aqui já os quesitos. E pelos quesitos é que eu vou defender minha tese. No dia 14 de março, esse aqui é o que vocês vão responder. Por volta das 3h15, a Vinda, Shell, Souza Holanda, recebeu um golpe de faca na região do Código. Golpe este que provocou as lesões descritas no exame de corpo de delito número tal. Aqui não estou dizendo que foi o chefe, estou dizendo que ele recebeu. Recebeu ou não recebeu? Aí a prova que recebeu. Aí vai para o segundo quesito. O réu Jardel da Silva Feitosa foi o autor do golpe de faca que atingiu a vítima. Apesar de dizer que ele não disse que não lembra, ele assumiu, pelo que está nos autos, foi ele. Eu também peço que foi ele. Aqui é a minha tese agora. Agindo assim, o réu deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, consistente em ter sido a vítima socorrida. Aqui, Vossa Excelência disse que não, porque aqui, se Vossa Excelência disser que sim, está dizendo que houve a tentativa. Olha, espera aqui o que é que está dizendo. Assim o réu deu início à execução de um crime de homicídio. Ele está dizendo que somente não se consumou por circunstância alheia à sua vontade. Pelo contrário, não se consumou pela circunstância que ele desistiu de atingir. Portanto, este quesito aqui, é porque vem a tese do Ministério Público primeiro, Vossa Excelência disse que não. A partir da hora que Vossa Excelência disse que não estão absorvendo ele. Aí tem que ir lá para o doutor Cléber, aí estão reconhecendo a desistência voluntária. Se Vossa Excelência disser não aqui, não está absolvendo ele. Não está absolvendo. Só está dizendo que houve a desistência voluntária. Se Vossa Excelência disser que sim, está dizendo que ele foi a tentativa de homicídio. E eu digo que não teve a tentativa de homicídio porque ele desistiu voluntariamente. Eu acho que o doutor Kleber, eu conheço ele, vai explicar direitinho. Se Vossa Excelência disser que sim, do jeito que está aqui, está dizendo que o Ministério Público tem razão, que foi uma tentativa de homicídio. Se disser que não, está dizendo que ele desistiu voluntariamente. É só isso. A resposta é isso, sim ou não. Se Vossa Excelência disser que sim, diz que ele tentou mesmo realmente a matar e não desistiu voluntariamente. Se Vossa Excelência disser que não, está dizendo, olha, ele lesionou, mas ele desistiu voluntariamente. Sim, é tentativa de homicídio. Não, é desistência voluntária que o juiz é quem vai aplicar a pena dele. Passando do quesito genérico, o jurado absolve o acusado se chegar, eu digo, aí se chegar nesse sentido. Claro que não. Aí o réu agiu mediante o emprego contínuo ao atingir a vítima com golpe de faca, após essa ter separado uma briga entre o acusado e seu primo. Briga esta iniciada pelo acusado motivado por ciúme de sua esposa com o primo da vítima. Claro que não tem nos autos isso, que foi por ciúme, não tem isso. Claro que não. Mas Vossa Excelência, eu vou voltar no terceiro quesito. Assim agindo, o réu deu início à execução de um crime de homicídio. Pela minha tese, ele deu início, mas que somente não se consumou por circunstância alheia à sua vontade. Aí é onde está o certo da questão. Não, porque se fosse alheia à sua vontade, ele tinha continuado esfaqueando. Não, ele desistiu. Portanto, nesse quesito, Vossa Excelência diz não. Vossa Excelência dizendo que não está isentando ele de pena. Não está. Vai para o juiz e o juiz decide. Se Vossa Excelência disser que sim, as perguntas vão continuar. Mas neste caso aqui, em dizer que não estão absolvendo ele. Só estão dizendo que ele desistiu voluntariamente.
É porque não pode ficar fazendo uma pergunta, depois a outra, porque só precisa uma, sim ou não. Se Vossa Excelência disser que sim, ele tentou matar e continuou, porque alguém interferiu, ele não continuou a execução, porque não pôde, e não é o causal. Ele não continuou porque ele não quis. Neste caso, Vossa Excelência tem que dizer, nessa questão aqui, não. Não. Não, porque tinha a possibilidade de continuar esfaqueando. E ele não fez isso aí. Ele saiu voluntariamente. Dizendo isso, Vossa Excelência estão fazendo justiça. Ele vai pagar o crime pelos atos praticados, que foi a lesão. E quem vai decidir a dosimetria da pena é o Dr. Cléber. Veja bem, não estou pedindo a absolvição não. Neste quesito aqui não está absolvendo não, no terceiro. Vossa Excelência dizendo que não está absolvendo ele não. Deixar bem claro, não está absolvendo ele. Está dizendo que ele poderia continuar. Esse negócio de circunstância alheia à sua vontade é como que alguém interferiu para ele não continuar. E ninguém interferiu. Alheia à sua vontade é porque ele não pôde continuar por circunstâncias externas. E não foi o caso. Ele não continuou porque ele correu, desistiu de continuar. Eu acho que aqui tem bem 2 ou 3 professores da Universidade Federal, e aqui é o lugar que tem mais professores com doutorado, aqui não está falando nem de pessoas que têm só a formação, são tudo, os de lá são tudo doutores, e eu sei que vão compreender o que eu estou dizendo. Não precisa aqui vocês nem entenderem direito, que a maioria entende de agronomia, mas entende dos fatos. Vossa Excelência só entende dos fatos. Ele teve circunstância alheia à vontade dele para ele não continuar esfaqueando? Claro que não. A vontade foi dele desistir. Se Vossa Excelência disser que não, está dizendo que ele desistiu voluntariamente. Aí o doutor Cléber vai aplicar ele. Portanto, Vossa Excelência, eu acho que está compreendido. Está compreendido que foi explicado. Né? Eu também fui professor há muitos anos, desisti de dar aula assim, não fui mais dar aula. E você acredita que todo mês 30 faltas. E nunca abri o pátio. Aí eu entrei para voltar e abri o pátio. Agora eu estou com o padre lá para me botar fora. Sou professor do Estado. Só que é de exatas, matemática e física. Mas também fui professor. Profissão boa, cansativa. E eu deixei justamente quando eu fui dar aula em Teresina. E eu dava aula à noite. Horrível. Alunos fumando maconha na frente da gente. E quem diabo é que vai falar alguma coisa? Eu desisti. Estava lá no terceiro. Lugar pesado. Aí desisti por isso. Mas eu ainda estou vinculado ao Estado, eu vou ver se eu consigo voltar. Mas abri com um padre lá. E juridicamente eu estou fora, porque abandonei há mais. Quantos anos? 9 anos. Só precisa 30 dias. Portanto, Vossa Excelência, eu quero que faça justiça tanto para a vítima como para o acusado. Justiça não é só uma condenação do jeito que o Ministério Público quer, não. Justiça é vocês entenderem os fatos e diz, olha, apesar do Ministério Público estar dizendo isso, mas eu entendo que ninguém interferiu para ele não continuar. Ele está com faca. Estava até com o outro. Podia continuar esfaqueando o rapaz e até o outro que começou a briga. Portanto, eu vou terminar por aqui. Eu acho que já é suficiente, já é cansativo demais para Vossa Excelência. E eu tenho certeza que eu estou diante de um júri que entendeu os dois lados aqui.
Não é o que o Ministério Público diz. Não faça como os colegas, não. Eu vou ali condenar um, que o que o Ministério Público diz é que é o certo. Eu tinha os colegas do Ibama desse jeito. Eu disse, toma vergonha, vocês são juízes. A partir da hora que você faz o juramento até o final, vocês são juízes. E juiz tem que ser imparcial. Já saí, não sabia nem qual era o caso. Deixa eu ir ali condenar. Tu sabendo qual é o caso? Não, mas eu vou condenar porque o que o Ministério Público diz é a verdade. E não é. E não é. Vocês têm que fazer os fatos. Se fosse verdade, não precisava Vossa Excelência estar aqui fazendo esse julgamento. Só precisava o Ministério Público denunciar e condenar. Portanto, Vossa Excelência, diante do que foi dito aqui, o terceiro quesito, Vossa Excelência tem que falar